Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvintes da Gerais FM. Prazer estar aqui mais uma vez nesta sexta-feira para a conversa nossa tradicional com o Adriano Seulin, que é o nosso correspondente em Brasília. Bom dia, Adriano. Bom dia, Álvaro. Como é que você está? Como é que estão os nossos ouvintes? Como é que está Coromandel hoje? Está fazendo sol? Está chovendo? Olha, deu uma chuva forte aqui agora de manhã, rapaz. E o dia amanheceu fechado. Foi surpreendente. Agora é que as coisas se acalmaram um pouco por aqui. E Brasília, como está? Aqui está um pouco... Tem hora que aparece o sol, tem hora que vem uma nuvem na frente. Ontem choveu um pouquinho à tarde. Então, assim, tá um clima ameno, digamos assim, caminhando para a entrada no outono, né? Uhum. Álvaro, essa semana aconteceu um movimento interessante na Câmara dos Deputados. Lembra que a gente contou 2 semanas atrás aqui que foi criado um superbloco com 142 deputados? E que esse superbloco ele fez frente ao poderio do Centrão, liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira? Pois bem, o Arthur Lira deu a volta por cima, viu, Álvaro? Ele se reuniu com outros partidos, como União Brasil, o PSDB, o Cidadania, o Avante, o Solidariedade, e olha só, 2 partidos de esquerda, o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Democrático Trabalhista, o PDT do Leonel Brizola. Agora o Centrão está com uma parte da esquerda para fazer frente ao outro bloco, formado pelo MDB, pelo Republicanos, pelo Partido Social Democrático, que é o PSD, o Podemos e o PSC, né? O bloco agora do Arthur Lira vai ter 173 deputados. Então eles vão ter a primazia para definir quem vai ser presidente de comissão ou relator, né? O Arthur Lira volta a ser o dono da bola, viu, Álvaro? O Arthur Lira dá mais uma demonstração de força, né? Dá a volta por cima e assume de novo aí o protagonismo na Câmara dos Deputados. E isso é importante no momento em que ele está numa disputa aí acirrada com o presidente do Senado Federal, não é? O Rodrigo Pacheco. Sim. Isso definiu mais agora, mais uma questão dentro da Câmara. A questão com o Pacheco, ela acabou sendo superada pela Constituição, né? Porque a Constituição diz que tem que fazer a comissão mista. Então, essa questão foi resolvida. Mas é claro que o jogo dentro da Câmara já estão pensando na sucessão, né? Quem vai ser o sucessor? E o Arthur Lira quer fazer o sucessor dele, que no momento é o Mar Nascimento do União Brasil, né? E o outro grupo, que é formado pelo MDB, pelo PSD e pelo Republicanos, também quer fazer o sucessor. Você tem uma ideia? Tem até uma curiosidade, Álvaro. Sabia que o Arthur Lira já está arrumando um gabinete para quando ele não for mais presidente da Câmara? Ele resolveu pegar um gabinete lá no 25º andar, né? Aquele prédio da Câmara. Uhum. Então, sempre acontece isso. Quando o cara pede um cargo e, na verdade, ele fez uma troca. Ele trocou do 25º e pegou a liderança do governo no Congresso. Ele desalojou o Randolfo Rodrigues. Tá até um comentário engraçado lá na Câmara em relação a isso, porque a liderança do governo no Congresso é que faz a intermediação entre as 2 casas, a Câmara e o Senado. Uhum. E desalojaram o Randolfo, coitado, né? Então, enfim, quer dizer, o Arthur ele está já planejando o futuro. A política é assim mesmo, né? Perspectiva de poder. E essa disputa política, às vezes, se estende à disputa por gabinetes, por espaço físico na Câmara e no Senado Federal, né? Quem tem o melhor gabinete tem mais poder, não é assim? Sim, claro. E é curioso, Álvaro, que a demonstração de poder ela tem que ser até meio física. Assim, o lugar em que você está. Se você está muito afastado, você não tem tanto poder. Agora, você está num bom gabinete, bem posicionado. No 25º andar, então, né? Bem alto aí o gabinete aí nesse anexo da Câmara, né? É porque tem aquela vista, né? São aqueles 2 prédios enormes ali, né? Do Congresso, aqueles maiores que ficam no centro ali da construção. Exato. Álvaro, outro assunto importante, não tem como deixar a gente mencionar, é a visita do presidente Lula à China, né? Sem dúvida, ele se encontra lá neste momento ainda, né? Cumprindo uma programação extensa. Exato. E com polêmica.
né? Ontem o jornal Washington Post escreveu um artigo criticando o presidente, porque eles alegam que o presidente está num movimento mais desassociado dos Estados Unidos, né? Normalmente o Brasil sempre foi um parceiro dos Estados Unidos, principalmente agora, que hoje o presidente dos Estados Unidos é o Joe Biden, que é um partido democrata, que não é o partido republicano, como era o partido do Donald Trump. Então, eles têm uma boa relação, né? Os Estados Unidos rapidamente reconheceram a eleição do Lula. Então, mas o movimento que o Lula fez de se reaproximar com mais força da China e colocando a ex-presidente Dilma como presidente do Banco dos BRICS, que são os países formados pelo Brasil, pela Índia, pela Rússia, né, que faz um movimento geopolítico aí, isso está sendo criticado nos Estados Unidos. E aqui eu queria fazer uma pergunta, Álvaro. Você, quando atuava como correspondente internacional, você teve uma visita na China. Como é que foi esse contexto? Conta um pouco para a gente, que é sempre bom ouvir essas coisas históricas. Ué, Adriano, eu tive a oportunidade de visitar mesmo a China, acompanhando o presidente João Figueiredo naquela época, né? Nós vivíamos ali um período de transição do regime militar para a democracia. O processo de abertura política já estava instalado. O ministro Golbery Couto e Silva era o chefe da Casa Civil, ele vinha ainda do governo Geisel, seguiu no governo Figueiredo, e ele foi um dos grandes mentores do reatamento das relações do Brasil com a China, porque até então o Brasil estava com relações cortadas com a China, não tinha relação com a China. Então essa abertura se deu ainda no regime militar, ali no final do regime militar, uma visão aí geopolítica importante do ministro Golbery Couto e Silva, no sentido de mostrar que essa relação era muito importante. A China já vinha ocupando um espaço cada vez maior no cenário internacional, é um mercado importantíssimo, né? E o Brasil não tinha relação com a China. Então, o próprio regime militar teve a sensibilidade, naquele momento, de reabrir as relações com a China. Então, eu tive também, como jornalista, a oportunidade de fazer essa visita à China com o Figueiredo, e foi uma visita muito importante, uma visita histórica, porque selou aí as novas relações que foram estabelecidas. O presidente Figueiredo foi recebido naquela época pelo presidente chinês, que era o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping foi o cara que idealizou a abertura econômica na China, né? Tipo, olha, vamos seguir aqui com o regime comunista, mas nós precisamos nos abrir. A China precisa se abrir para o mundo, né? Nesse sentido, com a visão capitalista, né? Nas relações exteriores. E o Deng Xiaoping, ele é o autor daquela frase célebre, né? Que assim, sintetiza o chamado pragmatismo na política externa. Ele dizia o seguinte: não importa a cor do gato, o importante é que ele pegue o rato. E com isso ele queria justificar que a China, apesar de comunista, ia atuar de forma mais proativa, mais agressiva no comércio internacional. Então foi ele que deu o start dessa abertura chinesa aí fantástica, né? Do crescimento da economia vertiginoso da economia chinesa, a ponto de chegar a essa potência que é hoje, né? Então, tantos anos depois, o presidente Lula se encontra nesse momento numa visita à China, que já é hoje o principal parceiro comercial do Brasil, né? Então veja que o Golbery teve uma visão premonitória de que a China seria muito importante nas relações futuras com o Brasil, e a história provou isso. Muito por conta do agro, né, Álvaro? Muito importante. Sem dúvida nenhuma, em maior parte pela importância do agro, né? Pela exportação de grãos, soja, milho principalmente. E porque a China, né, pelo que a gente estuda um pouquinho, a China tinha uma cultura até por despesa de não consumir muita carne bovina, e está aumentando, né, o consumo de carne bovina na China. Sim. E da carne brasileira, né? Sim. Isso é bom. Agora, a preocupação que eu mencionei no início é mais uma questão geopolítica, né? É uma questão das forças internacionais que todo mundo também olha com um pouco de cuidado. Afinal de contas, a China tem um perfil, né? A gente precisa reconhecer aqui que ela é uma ditadura, né? Não tem democracia
na China. Então, assim, o Oeste, que a gente chama, né, que é o Ocidente, né, sempre fica um pouco preocupado com esses movimentos, né? E isso acaba criando um debate ideológico forte também, né? Você vê que as discussões mais nos últimos anos, é comunista, então tem uma certa razão de ser, porque na verdade é uma ideologia, né? É um jeito de enxergar a vida que no Ocidente é diferente. Então é bom ter esses cuidados, né? Porque a gente também, o Brasil, tem uma outra característica, é uma democracia que cada vez está mais se consolidando. Então é sempre bom a gente observar isso. Agora, acordos importantes, né, estão sendo firmados lá pelo presidente Lula, né, com o presidente Xi Jinping, né, que me parece que prevê aí algo em torno de 50 bilhões de investimentos no Brasil, né? Sim, nossa, isso cada vez mais a gente tem observado que tem que ir em busca. A nossa balança comercial, ela precisa ir atrás de outras alternativas. E o dinheiro chinês, quando ele vem para investimentos que sejam para o nosso crescimento econômico, que tragam tecnologia, são importantes. Agora, é claro que a gente tem que lutar pela nossa soberania. Você não pode também fazer uma abertura demais, porque esse é o jogo internacional. Ninguém faz. Então, assim, esse dinheiro... Agora tem uma coisa, viu, Aldo, que a gente tem que ficar um pouco atento. Tem muitas dessas viagens que eles anunciam o valor, mas depois na prática isso não acontece. Então, acho que é bom a gente, nos próximos meses aí, acompanhar e ver se isso será efetivado, porque é sempre assim, há um anúncio, aí fazem os contratos e veem que não dá para cumprir, e tem uma série de outras barreiras, o próprio empresariado nacional. Então, mas de todo modo, a viagem do presidente, nesse aspecto, ela teve uma notícia positiva. Sem dúvida, vamos aguardar aí o encerramento aí dessa viagem, ver o que resulta de concreto para o Brasil. A gente percebe aí uma estratégia do presidente Lula, né, de não se alinhar diretamente nem com a China nem com os Estados Unidos, né? Pelo visto, ele quer manter uma boa relação com os dois países, mas sem se alinhar a nenhum deles assim de forma definitiva, né? Isso. Que é inteligente, mas é preciso fazer com prudência, porque a questão não é nem o presidente Lula ou o Brasil nesse jogo, é o que está em torno, é a questão russa, né? A questão da Ucrânia, porque tudo acaba contaminado. Né? Então, às vezes, nem é a relação do Lula do Brasil com a China, do Brasil com os Estados Unidos, mas o que isso impacta no resto. E hoje a gente tem um conflito internacional. Na geopolítica mundial, né? E nessa uma certa tensão aí nas relações entre Ocidente, né, e Oriente. Exatamente. Muito bem, muito obrigado aí pelas informações de Brasília. E a gente volta, né, na próxima sexta-feira. Até semana que vem. Abraço.